E aí, pessoal, se você quiser receber os melhores cortes dos melhores podcasts do YouTube, se inscreva no canal e deixe o like. Lista e tal, mas o cara é bom. Cara, vamos lá. O ser humano por si só, ele é mau. A gente precisa de Deus. A nossa natureza não é boa. O fundo não é. Porque até aquilo que a gente faz de bom, às vezes a gente faz com a intenção errada. Sabe? Então, por exemplo, tem uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida, né? É uma parábola bem corriqueira do evangelho. Que fala do filho que foi embora. Pediu a herança do pai e foi embora. Na mesma parábola, fala do filho que ficou em casa. E o filho que ficou em casa obedecia o pai. Tem um livro do Tim Keller, que é o Deus Pródigo, que fala bem claro sobre o filho velho, o irmão mais velho que ficou em casa. E, cara, o que o filho mais velho fala pro pai? Ele diz, porque quando o filho mais novo volta, né, ele pede a herança, tem festa e tal, ele diz, pai, eu nunca te desobedeci. Então, a princípio, ele é um cara extraordinário. Eu nunca te desobedeci. E tu nunca me desse nenhuma cabrita. O que ele tá dizendo? Eu pensava que por obedecer eu tinha direito de tomar as decisões por ti. É isso que ele tá querendo dizer. Entende? Então, o que obedece pelas razões erradas não muda nada. No sentido de que quando é só Deus que pode transformar de verdade a natureza do nosso coração. Entendeu? Então, o homem por si só, cara, a gente é mau. A história bíblica diz isso. A gente começa lá no princípio. O erro, entende? Então a gente precisa, cara, precisa do Senhor. E aí você também se responsabiliza muito mais. Eu, por exemplo, eu vou falar pra vocês, eu tô aqui hoje, né? Tem gente orando por mim. Eu orei ontem, eu fui ter o meu momento com o Senhor, orei e falei, Senhor, me dá sabedoria do que eu vou falar. Guia o meu coração. Falei algumas coisas pro Senhor sobre isso, sobre esse nosso momento. Por quê? Porque o que eu faço aqui repercute ou de maneira positiva ou de maneira negativa. Por quê? Porque não é o Dave. A minha mensagem que eu carrego é muito mais importante do que eu. É muito superior a mim. Entende? Então, como eu carrego uma mensagem e eu sou conhecido pela mensagem que carrego e não pelo nome ou pela imagem, mas pelo que eu carrego, eu tenho que ter muita responsabilidade por isso. Então, por isso que eu digo, o evangelho, cara, ele transforma de verdade quando você permite que ele entre também de verdade no teu coração. Tu conhece o Jordan Peterson? Jordan Peterson, já ouvi falar. Esse foi o cara que acho que teve meio que o trabalho que você representa pra muita galera. Foi o cara que me mostrou o caminho pra eu ter uma transformação ao ponto de eu acreditar em Deus. Porque a minha origem, meu background, minha mãe é espírita, né? Então eu ia no centro espírita quando era mais moleque, mas parei. E depois que eu parei, eu virei... Sabe aqueles ateus revoltados? Odeia o universo e a vida e acha que tudo é injusto e não sei o quê. E eu fiquei com essa mentalidade durante muito tempo. Por quê? O que desencadeou? Foi alguma coisa ruim que aconteceu? Olha, a minha infância não foi das melhores, assim, entendeu? Então, eu sempre tive muitas coisas que eu tive que lidar e eu achava a vida bem injusta. Em algum momento você culpou Deus por tudo ou quis que não existisse? Eu não conseguia acreditar que ele existisse, entendeu? Eu achava que a realidade era tão perversa que a existência de um Deus é meio improvável, entendeu? Só que, com o tempo, eu fui... Sei lá, eu saí daquela situação merda que eu tava e consegui respirar um pouco, mas mesmo assim eu não acreditava, entendeu? E aí, eu caí de novo. Fui pra uma situação merda de novo, entendeu? E aí foi nesse momento que eu tive um pouco dessa transformação. E eu atribuo essa transformação a eu ter conseguido sair dessa segunda vez desse buraco que eu tinha me metido, entendeu? E foi o Jordan Peterson que meio que me apresentou a lógica pelo qual eu acredito hoje em Deus. Porque para mim era muito difícil acreditar em Deus. É aquela questão. Você pode até sentir que ele existe, mas precisa na sua mente um caminho racional para você entender como que ele pode existir e pode existir tanto sofrimento ao mesmo tempo. Como que você pode acreditar que existe um propósito e um bem maior quando você olha para uma terra cheia de gente perversa e de injustiças e maldades. É difícil acreditar, entendeu? A minha perspectiva de análise sobre isso é o contrário. Por haver tanta perversidade, é que existe necessidade de existência de um Deus. Para equilibrar, para mudar as coisas. A necessidade com certeza se prova aí. Mas aí, beleza, a necessidade. Mas a perversidade desse sistema
ele é justamente pela maldade do nosso coração sem o Senhor com a gente. Entendeu? Então, se você olha, por exemplo, todos os problemas que geram todas essas injustiças e calamidades no mundo, elas não foram geradas por Deus. Foram geradas por homens sem Deus. Entendeu? Então, é dessa perspectiva que eu analiso. E entendo a análise, porque se você não tem uma apresentação correta a Jesus, e você é apresentado primeiro a todo o caos, você não consegue voltar às vezes. Porque a minha mãe falava um monte de coisa, a religião falava um monte de coisa, mas aí eu via as próprias pessoas que falavam essas coisas boas sendo ruins. Cara, isso... Eu vou falar, mano. A maioria das pessoas que tem problema com a fé, não tem problema com Deus. Tem problema com os seus representantes. Tem gente que fala que Jesus é legal, ruim é o fã-clube. Meu Deus do céu. Prega, mano, prega isso aí. Cara, às vezes é o fã-clube. Eu vou te falar uma parada, mano. Eu vou contar uma história. Isso é rapidão. Eu tô vendo um vídeo de uma cantora secular cantando um louvor, certo? Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei comigo, mano, glória a Deus, cara, glória a Deus. Falei, mano, que maravilha, que alegria, pô, o evangelho tá chegando, chegou nela e agora tá chegando nas pessoas que acompanham ela. Top. Aí, cara, eu fui ver os comentários. Cara, sabe quem é que tava comentando, arregaçando com a mulher, cara? O fã-clube de Jesus. O cara que tinha que estar celebrando que o evangelho tá chegando, que a palavra tá indo, que Deus tá no negócio, tá entrando. Tava falando, que absurdo, como é que pode? Tem que decidir, entendeu? Então as pessoas têm uma ideia que a pessoa precisa ser transformada para Jesus entrar na história. Não é assim. Jesus tem que entrar na história para que a pessoa seja transformada. Então o evangelho não é para os bons, o evangelho é para os maus. O cara que se sente bom, ele não se rende ao evangelho. Por isso que a primeira coisa para você se entregar a Jesus é você reconhecer que você é mau. Eu sou bom. Então você não precisa de Jesus, amigo. Tem uma passagem bíblica que chega um jovem rico e fala para Jesus, Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele, segue todos os meus mandamentos. E ele falou, não, isso eu faço desde quando era criança. Então o cara é perfeito. Aí Jesus disse para ele, então, basicamente, né, você é perfeito, cara. Então vende tudo e me segue. Aí a Bíblia diz que o jovem rico entristeceu e foi embora. Porque ele não estava disposto a vender tudo o que ele tinha, porque o coração dele está naquilo. Depois a Bíblia vai falar do rico, do camelo passar pelo fundo do agulha, papapá, aquela coisa toda. Mas, cara, o que é a resposta ali? Minha humilde interpretação como evangelista. Quando Jesus diz para ele... Quando ele pergunta para Jesus, né? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Que Jesus o responde, quer seguir todos os mandamentos, ele tinha que ter dito o seguinte, cara, Jesus, eu tô tentando desde quando era guri, mas é difícil, tem dia que eu não consigo. Aí Jesus provavelmente ia responder para ele o seguinte, é exatamente isso, é por isso que não é você que conquista a vida eterna, é eu, que é o plano de salvação que na cruz vou conquistar para você. Você não é capaz sozinho. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer que nós não somos essa beldade da vida que a gente pensa que a gente é e que parece que só o resto que é mal. Entendeu?